Hoje, exploraremos as 9 coisas que as pessoas testemunham no instante de sua morte. Quando um ente amado falece, seus familiares ficam repletos de questionamentos. Como ele se sentirá? Ele estará em paz? Você ficará bem? Há lembranças que machucam e, ao mesmo tempo, carregamos um vazio no coração como reflexo do amor compartilhado. O amor nunca desaparece, apenas se transforma. Se você perdeu alguém especial, talvez, ao fechar os olhos, ainda consiga sentir a presença dessa pessoa. E certamente, ao pensar nela, seu coração se enche de saudade e dor. Se você já viveu algo assim, este vídeo é para você. Hoje, compartilharei as 9 coisas que as pessoas veem fisicamente no instante da morte. As informações deste vídeo provêm diretamente da Bíblia, bem como de relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte, popularmente conhecidas como EQM. Trata-se de indivíduos que, por vezes, alcançam um estado de morte clínica, mas retornam à vida e conseguem descrever o que presenciaram ao morrer. Número 1. A pessoa vê seus entes queridos que já partiram. No momento da morte, ela os avista claramente, aguardando para guiá-la em direção à luz, que a conduz com serenidade e júbilo. Vamos imaginar o cenário. Seu ente querido em seu leito de morte, os olhos se fecham, mas então se abrem para um novo mundo. Nesse crepúsculo entre vida e morte, rostos familiares surgem. Aqueles que partiram antes não são fruto de sonhos nem de alucinações. Eles estão ali, aguardando, como se soubessem que a hora chegou. E o lugar onde esperam também é protegido por Deus, pois Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos, já que para Ele todos vivem. Segundo Eclesiastes, o Espírito retorna à sua origem, onde estão os entes amados. Então o pó volta à terra como era, e o Espírito volta para Deus que o deu. A pessoa, ao falecer, enxerga claramente, sem hesitação, que esses entes queridos que se foram antes estão lá para guiá-la. Não há temor, não há solidão. Há apenas uma paz indescritível e uma luz acolhedora que permeia a cena. O Salmo 36 reforça essa ideia, porque contigo está a fonte da vida, em tua luz veremos a luz. Alguns relatos indicam que, no instante em que o falecido vê a luz, aqueles ao seu redor ainda vivos podem sentir algo especial. Um aroma doce e floral preenche o ambiente. É como se fosse um sussurro do além, uma manifestação desses espíritos que vieram conduzir o ente querido para um lugar de paz. Quero fazer uma pausa breve para encorajá-lo a escrever nos comentários, pois isso pode ser de grande ajuda para outras pessoas que compartilham suas vivências sobre entes queridos que partiram. Conte o quanto você sente falta dessa pessoa. Muitos que assistem a este vídeo estão enfrentando momentos difíceis devido à perda de alguém amado. E pode ser confortante ler sobre sua experiência e perceber que não estão sozinhos. Ao fazer isso, você pode proporcionar alívio a outros que desejam sentir-se compreendidos e saber que há quem enfrente o mesmo tipo de dor. Por exemplo, você pode relatar a saudade que sente ou sentiu ao perder alguém próximo, compartilhar o que fez para lidar com a perda ou até mesmo mencionar conselhos que recebeu e que foram úteis. Um simples comentário seu pode tocar muitos corações. Agora, retomando o assunto, estávamos discutindo sobre como, por vezes, quando um ente amado falece, aqueles presentes podem sentir um leve perfume floral. Este é um momento carregado de tensão e emoção, um encontro entre o terreno e o sagrado, que nos obriga a refletir sobre a fragilidade da vida e o que realmente importa ao final do caminho. Pois, nesses últimos instantes, riquezas, conquistas e preocupações diárias se tornam irrelevantes. Resta apenas o amor, o laço invisível que une os que já partiram antes de nós. E assim, no momento da morte, enfrentamos uma verdade inescapável. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Número 2. Sentimento de desapego das posses materiais.
Outra sensação que muitos relatam no fim da vida é que todas as coisas que possuíam perdem sua relevância. E isso é algo positivo, pois permite que a pessoa siga em frente sem apegos ou amarras. Imagine o último suspiro de seu ente querido, o instante em que tudo o que ele conhece parece dissolver-se no nada. No exato momento em que a vida escapa como areia por entre os dedos, algo extraordinário ocorre. No mundo material, tudo o que antes era valioso perde o significado. A casa amada, o carro tão zelado, as joias, os títulos, as conquistas, tudo desaparece em um instante. Nada disso importa mais. É como se no limiar da morte, uma grande verdade fosse revelada, algo que ignoramos durante toda a nossa existência. Quando alguém está prestes a falecer, uma clareza brutal invade sua mente. Eles compreendem que as posses, as riquezas e os bens que acumularam são apenas sombras, ilusões sem peso diante do limiar entre a vida e a morte. Afinal, não trouxemos nada para este mundo e, sem dúvida, nada dele podemos levar. Este versículo ressoa profundamente nesse momento, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. O desapego material, embora doloroso, é também uma libertação. Ele corta os laços com o mundo terreno e nos permite avançar livres para o desconhecido. É o instante em que a verdade mais crua é revelada. Aquilo pelo qual lutamos ou nos preocupamos não tem mais importância. O que vale não são os objetos tangíveis, mas o que carregamos na alma e no coração. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Por fim, esse desprendimento é uma bênção disfarçada. Ele nos prepara para o encontro com o divino, para atravessar a fronteira sem peso ou correntes, pois no final resta apenas o essencial, o amor, a alma e o espírito prontos para seguir adiante. Não acumuleis riquezas na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, e onde os ladrões invadem e saqueiam, mas guardai tesouros no céu. Na morte, esse ensinamento se torna realidade. É nesse momento que a luz se torna mais intensa. Quando a alma se liberta das amarras, ela ascende rumo ao infinito. Este é o ato final de libertação. No término da jornada, resta apenas o que verdadeiramente importa. O material se desfaz e o espírito se prepara para a grande travessia. É um lembrete a todos nós de que na vida o essencial não está no que possuímos, mas no que somos, no afeto que transmitimos e na serenidade que levamos conosco, pois ao fim, essa é a única fortuna que podemos carregar. Avançando, vamos para a terceira experiência que as pessoas têm no momento da morte. Número 3. Elas observam o próprio corpo de uma perspectiva superior. Em terceiro lugar, quando deixam o plano físico, as pessoas frequentemente enxergam seu corpo de cima, contemplando todas as pessoas presentes. Elas percebem aqueles ao redor chorando, sofrendo e testemunham tudo o que acontece no ambiente. Nesse instante, captam tudo, ouvem tudo e sentem tudo. Podem até mesmo despedir-se dos seus entes queridos. Imagine por um momento que a vida, com toda a sua dor e esplendor, chega ao término. Seu ente querido dá o último suspiro e o que ocorre a seguir é algo além do que podemos conceber. Subitamente, ele não está mais limitado ao corpo, mas também não desapareceu por completo. Ele se encontra suspenso, pairando entre a vida e o eterno. De cima, ele visualiza o próprio corpo imóvel, cercado por rostos marcados por dor, lágrimas e pesar. Mas agora, ele está em um outro estado, observando tudo como espectador da própria despedida. Este momento é um dos mais intensos que alguém pode vivenciar após a morte, porque o corpo sem o espírito é apenas matéria inerte. Livre do que durante anos foi seu abrigo, a pessoa é puro espírito e, a partir dessa perspectiva elevada, enxerga tudo com uma nitidez que jamais teve antes.
Ela percebe os que ama, sente a tristeza deles, ouve seus soluços e experimenta o sofrimento deles como se fosse próprio. É um instante dilacerante, mas profundamente significativo. Chorar com aqueles que choram é um testemunho do amor presente, um amor tão imenso que se manifesta nas lágrimas como uma chuva suave. Nesse instante, fica evidente o impacto que deixou e como sua partida gerou um vazio imenso. Mas isso não é tudo. Daquele ponto de observação, seu ente querido pode dizer adeus de forma silenciosa, mas profundamente simbólica. Não há palavras, mas a mensagem é transmitida em uma linguagem que transcende o humano, uma linguagem da alma. O próprio Espírito comunica ao nosso espírito. Esse testemunho é carregado de amor, gratidão e paz. É uma despedida silenciosa que ecoa nos corações dos que ficam. Essa experiência reforça uma verdade que todos carregamos em nosso interior, embora muitas vezes a ocultemos. A morte não é um fim, mas uma passagem, uma transformação. Nesse momento, enquanto observa tudo de cima, seu ente querido compreende que a vida não é avaliada pelos anos vividos, mas pelo amor compartilhado, pelos vínculos formados e pela marca deixada nos que o recordam com afeto. E ouvi uma voz celestial dizer: felizes, desde agora são os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. O que o ente querido presencia de cima é um reflexo da vida que levou. Não um julgamento de condenação, mas de pura revelação. Ali percebe o que de fato importa: carinho, compaixão e memórias. Embora não habite mais o corpo, sua presença continua sendo intensa. O espírito parte, mas deixa uma impressão eterna nos corações daqueles que o amaram. É um momento de emoções à flor da pele, mas também de serenidade profunda, porque nessa despedida silenciosa, seu ente querido percebe que, ainda que a existência terrena tenha terminado, o amor é eterno. E essa é a verdade mais grandiosa: o amor transcende a morte. Número 4. Eles aparecem em sonhos para se despedir. Em algumas ocasiões, após a morte, os falecidos permanecem por um curto período neste plano. Fazem isso para visitar lugares que consideram importantes ou para se despedirem de familiares que não estavam presentes em sua partida, trazendo-lhes consolo e tranquilidade. Por essa razão, há relatos de pessoas que veem entes queridos em sonhos ou sentem sua presença, mesmo sem saber que eles já haviam falecido. Nesse momento de despedida, a pessoa que partiu manifesta-se como uma energia que toca os sonhos dos que ama. Ao dar o último suspiro, seu ente querido se vê livre da dor e do peso da matéria. Ele agora é pura luz, energia pura. Contudo, não parte imediatamente. Algo o mantém neste mundo por mais um breve momento. Uma força maior que a própria morte, o amor. Nessa nova condição, ele percebe com clareza absoluta as despedidas que ainda precisa fazer. Visita pessoas importantes, encontra aqueles que não estavam presentes em sua hora final e leva a eles uma sensação de conforto. Sua essência atravessa os sonhos. E mesmo que essas pessoas não compreendam conscientemente, suas almas percebem que essa é uma despedida carinhosa e necessária. Ele entende algo que não percebeu em vida. A morte não é o ponto final, mas a transição para algo maior. O amor jamais deixa de existir e, tal como a energia, como a luminosidade, ele se moveu pelos lugares e pessoas que amava, deixando uma faísca de seu afeto em cada um. Ele compreendia que, quando enfim atravessasse para o outro lado, aquelas chamas continuariam a iluminar os corações daqueles que ele finalmente deixou para trás. Chegou o momento do seu ente querido. Ele se despediu, ofereceu conforto e encerrou todos os capítulos. Agora sentia o chamado do Eterno, uma serenidade profunda que o convidava ao repouso. E com um último olhar,
ele se permitiu partir, ciente de que havia cumprido sua missão e de que Deus enxugaria cada lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem lamentação, nem pranto, nem sofrimento, pois as primeiras coisas passaram. Seu ente querido desapareceu na luz, mas sua essência, seu amor e os vestígios que deixou permaneceriam neste mundo, nos corações daqueles que tocou para sempre. Número 5. Enxergar sua própria existência como um filme. Em quinto lugar, ao transcender, as pessoas começam a ver sua trajetória como se fosse um filme. Momentos bons e ruins se apresentam, e elas desejam saber se aproveitaram bem a vida e se foram felizes. Isso lhes é mostrado para que possam reviver esses episódios marcantes e realmente compreender como foi sua jornada neste plano. Seu ente querido cruzou o limiar, aquele ponto que separa a vida do eterno, mas, em vez de desaparecer no vazio, agora se encontra em um espaço distinto, onde o tempo não tem a mesma forma, onde o passado e o presente se entrelaçam em um único fio de memórias. Nesse estado, algo profundo e revelador acontece. A vida do seu ente querido começa a se desenrolar diante dele como um filme, uma sequência de imagens, sons e emoções. Cada instante, desde os dias da infância até o último suspiro, passa diante dos seus olhos com uma clareza impressionante. Não há lugar para enganos ou ilusões aqui. Tudo se revela exatamente como foi, porque nada está oculto que não será revelado, nem escondido que não venha à luz. Esta é a verdade nua e crua, o resumo de uma vida desvelada em sua totalidade. Seu ente querido contempla os momentos bons, aqueles dias de pura alegria, quando o riso preenchia os espaços e o amor parecia infinito. Mas ele também observa os momentos desafiadores, os enganos, as escolhas feitas na escuridão, as palavras que desejaria poder retirar. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou mau. Não se trata de um julgamento no sentido condenatório, mas sim de uma análise, uma chance de realmente entender a vida que seu ente querido levou. Ele se pergunta se foi feliz, se aproveitou cada dia, se amou o suficiente, se viveu com propósito. É uma reflexão profunda que toca as fibras mais íntimas do seu ser, porque no fim, o que importa não é apenas o que foi feito, mas como foi vivido. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios. Agora, nesse espaço entre mundos, a sabedoria de uma vida bem vivida é o que ele procura. E no meio disso tudo, seu ente querido percebe algo fundamental. A vida não foi perfeita, mas foi repleta de momentos que definiram sua essência. Os risos, as lágrimas, as conquistas e as quedas têm um propósito, um significado que talvez não tenha sido compreendido em vida, mas agora é revelado com surpreendente clareza. Nesta análise final, seu ente querido não está sozinho. A presença divina o acompanha, guiando-o nesta jornada de autoconhecimento. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Desde o início até o fim, Deus esteve presente em cada momento, e agora ele desvela toda a verdade sobre a existência do seu ente querido. No término deste processo, ele compreende que a felicidade não foi um destino, mas o caminho trilhado, que a verdadeira riqueza não estava no material, mas nos momentos compartilhados, nos gestos de amor e na busca pela paz interior. Com essa compreensão, ele encontra serenidade, preparado para seguir sua jornada rumo ao eterno, sabendo que sua vida, com todas as suas imperfeições, foi vivida plenamente. E assim, com essa última revelação, seu ente querido despede-se desta vida com um sentimento de realização, porque embora nem sempre tenha sido fácil, cada instante valeu a pena. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E agora, com o coração leve e o espírito sereno, ele avança em direção à luz que o espera.
Número 6. Enxergar uma luz intensa. Aqueles que experimentaram uma vivência próxima da morte frequentemente descrevem uma grande luz, uma sensação de paz profunda ou a visão de um lugar encantador, um paraíso do qual não desejam sair, mas para o qual não podem permanecer porque ainda não chegou o momento. Todavia, para aqueles cuja hora chegou, essa luz é o destino para onde devem seguir, o lugar para o qual serão conduzidos e onde habitarão, naquele maravilhoso refúgio descrito. Seu ente querido, chegou aquele instante que todos nós um dia enfrentaremos. O momento em que a vida terrena se dissipa e a eternidade se descortina como um infinito horizonte. Não havia temor, apenas uma serenidade profunda que envolveu todo o seu ser. Subitamente, ele percebeu uma luz. Não era uma luz comum, era intensa, acolhedora e preenchia cada espaço. Era como se cada fibra de sua essência fosse atraída por ela, por uma força superior a qualquer coisa que tivesse conhecido durante sua existência. Aproximar-se daquela luz revelou um local de beleza indescritível, um paraíso, um recanto de tranquilidade onde o tempo não tinha forma e onde a dor e o sofrimento eram apenas memórias distantes. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Este era o lugar que havia sido reservado para ele, o destino definitivo onde encontraria descanso eterno. Seu ente querido experimentou uma paz imensurável, algo que jamais havia sentido na terra. Não havia pressa nem ansiedade. O passado, com todas as suas batalhas e preocupações, desvaneceu, sendo substituído por uma calma absoluta que o envolveu por completo. Era como se cada ferida, cada mágoa, fosse dissolvida naquela luz, deixando apenas a essência mais pura do seu ser. Para muitos que passaram por experiências de quase morte, essa luz e esse lugar representam apenas um vislumbre, um encontro passageiro antes de retornarem à vida. Mas para seu ente querido, não houve retorno. Esse foi o momento definitivo de sua jornada terrena e o início de uma existência eterna naquele paraíso descrito na tradição cristã. A visão de uma luz no instante da morte é frequentemente interpretada como um encontro com a presença divina, a glória de Deus ou a entrada em seu reino. Essa luz é vista como um símbolo do cuidado e do amor de Deus. Embora a Bíblia não descreva de forma direta a experiência de ver uma luz ao morrer, ela oferece várias passagens que ajudam a entender esse fenômeno dentro da fé cristã. Nas Escrituras, Deus é frequentemente retratado como luz. Essa luz simboliza sua santidade, perfeição e glória. Em João capítulo 1, é revelado que Deus é luz e não há trevas nele. Essa luz reflete a verdade e a vida eterna que Deus oferece a todos os que creem. Quando alguém está em seu leito de morte e percebe uma luz, os cristãos interpretam isso como uma aproximação do Criador, que é descrito como um ser puro e resplandecente. Jesus declara em João capítulo 8: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Este versículo destaca que aqueles que seguiram a Cristo durante sua jornada não permanecerão nas sombras ao morrer, mas serão guiados pela luz para a vida eterna. A visão da luz no momento da morte pode ser entendida como o cumprimento da promessa de ser conduzido ao reino de Deus. No livro do Apocalipse, descrevendo a Nova Jerusalém, afirma-se que ela é uma cidade que não necessita do sol nem da lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa imagem apocalíptica reforça a ideia de que a luz percebida pelos que estão morrendo é uma antecipação da glória de Deus, um acolhimento na sua presença no céu. Enquanto seu ente querido avançava em direção à luz, tudo tornou-se mais claro. Ele compreendeu que a vida terrena era apenas uma preparação, uma etapa antes de alcançar este destino final.
Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, a salvará. Aqui, neste lugar de paz, ele entendeu que o verdadeiro propósito da vida era preparar-se para esse momento, para alcançar este local onde a alma encontra sua morada eterna. E assim, com uma última olhada no mundo que ficou para trás, seu ente querido entregou-se completamente à luz. Não houve tristeza, nem despedidas angustiantes, apenas uma profunda sensação de completude por ter cumprido seu propósito. Naquele instante, ele sabia que estava exatamente onde deveria estar, no lugar onde viveria para sempre em harmonia e serenidade. Número 7. O propósito da vida. Em sétimo lugar, nossos entes queridos recebem revelações profundas sobre sua existência e propósito. Eles aprendem que tudo o que viveram contribuiu para o seu progresso e crescimento espiritual, que nada aconteceu por acaso e que tudo fez parte de uma escolha. Compreendem então que seu caminho foi proveitoso, que sua evolução espiritual foi significativa. Seu ente querido ultrapassou o limiar da morte e agora se encontra em um estado onde o tempo e o espaço se fundem em pura consciência. Não há mais dor ou incertezas, apenas uma clareza extraordinária que revela verdades fundamentais sobre a vida que ele deixou para trás. Neste estado, ele começa a compreender algo que nunca havia percebido antes, com tanta clareza. Absolutamente tudo teve um propósito. Enquanto sua consciência paira nesse novo plano de existência, uma revelação poderosa se desenrola diante dele. Cada instante de sua vida, desde os mais simples até os mais marcantes, fazia parte de um plano intrincado. Nada foi acidental. Tudo tem o seu tempo, e tudo o que se deseja sob os céus ocorre em seu momento. Agora, ele entende que cada alegria, cada dor, cada escolha feita, fazia parte de um projeto maior, que ele mesmo decidiu antes de nascer. Seu ente querido descobre que sua vida não foi apenas uma sequência de dias, mas uma jornada em direção à evolução espiritual. Todos os desafios enfrentados, as adversidades superadas, não foram punições ou meros azares, mas aprendizados, chances de crescimento, para moldar sua alma como um diamante lapidado sob pressão. Aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Agora, ele compreende que essa obra foi o aperfeiçoamento de sua própria essência espiritual, e cada etapa de sua vida representou um avanço rumo à perfeição de seu espírito. O peso dessa revelação é avassalador. É um momento de profunda autorreflexão, onde todas as consequências de suas escolhas e vivências se revelam. Será que sua existência foi produtiva? Cumpriu o objetivo para o qual veio ao mundo? Então, com uma clareza esmagadora, ele percebe que sim, sua vida foi um êxito, não segundo os critérios que o mundo utiliza, mas de acordo com os valores da alma. Seu espírito evoluiu, amadureceu e ele aprendeu as lições para as quais veio. Com essa percepção, surge uma meditação mais profunda. Ele percebe que, na vida, frequentemente nos deixamos levar pelas aparências, esquecendo-nos de que estamos aqui com um propósito maior do que simplesmente viver. Não se conformem com este século, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Nesse instante, seu ente querido compreende que a verdadeira transformação não é alcançada através de riquezas ou fama, mas por meio do crescimento espiritual, do amor, do perdão e da busca pela paz interior. Cada nova revelação que o envolve traz consigo serenidade, sem dúvidas ou arrependimentos, apenas a convicção profunda de que tudo o que ele vivenciou tinha um propósito. Cada lágrima, cada sorriso, cada gesto de carinho e até mesmo cada erro foram partes indispensáveis de um quebra-cabeça que ele agora vê em sua totalidade. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na morte, essa verdade resplandece de forma mais clara do que nunca. Tudo aquilo que parecia sem explicação fazia parte de um bem maior, de seu crescimento espiritual.
E assim, com essa nova compreensão, seu ente querido se sente pronto para prosseguir em sua jornada. Ele concluiu sua missão terrena, aprendeu o que precisava aprender e agora está preparado para o que virá. Ele sabe que seu caminho não termina aqui, que a evolução da alma continua na eternidade, mas segue com a tranquilidade de quem deu o seu melhor e viveu uma existência plena e significativa. Nesse momento final de revelação, ele despede-se com amor, deixando um legado de sabedoria e aprendizado. Sua caminhada terrena chegou ao fim, mas seu espírito prossegue, repleto de paz, conhecimento e a certeza de que tudo aconteceu conforme deveria. Número 8. Ver o além. Conforme você avança em direção à luz, começa a avistar outras pessoas, aquelas que partiram antes de você, entes queridos que o aguardam de braços abertos. Bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui, nesse lugar, além do alcance dos olhos mortais, as almas se reencontram em um encontro repleto de júbilo. Não há mais sofrimento nem angústias, apenas a pureza do amor que transcende a morte. Mas o que você contempla não é apenas um reencontro. O ambiente ao seu redor continua se transformando em uma paisagem de beleza indescritível. É algo diferente de tudo que você já viu na Terra, mas ao mesmo tempo, tudo parece familiar, como se o paraíso que você um dia imaginou se manifestasse diante de seus olhos. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Este é o lar prometido, um refúgio eterno onde todas as promessas são cumpridas. Neste novo céu e nova terra, tudo é grandioso, sem a mancha ou a deterioração do antigo mundo. As tonalidades são mais vibrantes, o ar é mais cristalino, e cada passo que você dá o conduz a um local onde tudo é perfeito, puro. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia mais. Ao adentrar esse novo reino, seu ente querido se encontra na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. No livro do Apocalipse, as ruas são revestidas de ouro puro, límpido como cristal. Aqui não há noite, pois a presença de Deus ilumina todos os recantos. As muralhas são enfeitadas com variados tipos de pedras preciosas, e portões feitos de pérolas gigantes estão constantemente abertos, acolhendo todos os que foram redimidos. Enquanto percorre essas ruas gloriosas, seu ente querido percebe que não está sozinho. Anjos o rodeiam, seres de beleza e pureza incomparáveis, que o acompanham com cânticos suaves e harmoniosos. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de milhões de milhões. Esses anjos o conduzem até o trono de Deus, onde tudo converge para uma visão da majestade e do poder divino. Finalmente, ele chega ao trono, onde contempla o próprio Deus, envolto em uma luz tão intensa que não pode ser encarada diretamente, mas cuja presença é sentida em cada partícula do seu ser. E vi aquele que estava sentado no trono, e o aspecto do seu rosto era semelhante a uma pedra de jaspe e de cornalina, e havia um arco-íris ao redor do trono que parecia uma esmeralda. Diante do trono estende-se um mar de cristal, calmo e translúcido, refletindo a pureza da divindade. Número 9. Encontrar-se com Deus. Nesse momento, quando a alma toma ciência de sua nova existência e se sente repleta e radiante, seu ente querido chegou ao término de sua jornada terrena. Com o último pulsar do coração, tudo o que é familiar desaparece em um sussurro, e ele se vê em um ambiente completamente distinto, um espaço onde o tempo se dissolve e a serenidade o envolve. Não há mais sofrimento, não há mais temor, apenas uma tranquilidade profunda que permeia cada fragmento do seu ser. Naquele instante, ele percebe uma presença que sempre esteve ao seu lado, embora talvez nunca a tivesse notado com tanta nitidez. É uma experiência esmagadora, uma força indescritível que o envolve e o inunda com um amor tão puro e perfeito que não há palavras para defini-lo.
porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Pela primeira vez, seu ente querido vê com clareza o que antes apenas sentia, a presença de Deus. Esse encontro supera qualquer experiência terrena. Diante de seus olhos surge uma luz resplandecente, mais brilhante que qualquer sol, mas que não cega. Ela revela. Ele não percebe Deus como uma figura distante e inalcançável, mas como a própria essência de tudo que é bom, verdadeiro e justo. Sob essa luz, ele se reconhece não apenas como um ser passageiro, mas como parte do plano eterno de Deus. É um momento de pura compreensão, onde todos os questionamentos e temores se desvanecem na presença de Deus. Seu ente querido experimenta uma paz tão absoluta que nenhuma vivência terrena poderia igualar. Na tua presença, há plenitude de alegria. À tua mão direita, há delícias perpetuamente. Nesse encontro divino, não há julgamento ou reprovação, apenas um amor ilimitado que o envolve como um abraço cálido. Mas, em meio a essa paz, há também um senso de reverência, porque ver Deus não é apenas contemplar uma luz ou sentir uma presença. É entender plenamente pela primeira vez quem é Deus e o que significa ser parte de sua criação. Diante dessa realidade, ele percebe que Deus não é apenas o Criador, mas o princípio e o fim de tudo o que existe. Nesse encontro, ele compreende que cada instante de sua vida era conhecido por Deus, que cada passo que dava o conduzia a este momento de revelação. Mesmo antes que haja uma palavra em minha boca, eis que, ó Senhor, tu já a conheces toda. Essa compreensão profunda o enche de gratidão e reverência, fazendo com que todo o peso da vida, com suas alegrias e dores, desapareça à luz dessa verdade. Finalmente, nesse encontro, há uma união completa, um momento em que seu ente querido não se sente mais separado de Deus, mas completamente unido a Ele. É um retorno ao lar, uma reconexão com a fonte de todo amor e de toda vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nesse instante, seu ente querido não apenas vê Deus, mas o compreende de uma maneira que transcende todo o entendimento humano. Esse encontro com Deus é o ápice de tudo o que seu ente querido vivenciou. É o encerramento de sua jornada terrena e o início de sua eternidade na presença do Divino. Com essa revelação, com essa compreensão, ele se entrega inteiramente, sabendo que está nos braços de um amor eterno, na presença de um Deus que o conheceu e amou desde antes do início dos tempos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim, com uma paz inexprimível, seu ente querido se perde na luz eterna de Deus, onde finalmente encontrou seu verdadeiro lar. Chegamos ao término das 9 coisas que as pessoas experimentam no instante de sua morte. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like para nos ajudar a continuar nossa jornada de aprendizado e fé. Até o próximo vídeo.